Dia, amigos ouvintes da FM 94, bom dia Netão, bom dia Mário. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Na verdade, uma pergunta: como está a sua fé? Assim como você tem necessidade de se alimentar, naturalmente falando, a fé também precisa ser alimentada. Todos nós necessariamente fazemos 3, 4 refeições diárias, bebemos água para nos hidratarmos, dormimos pelo menos de 6 a 8 horas por noite. Fazemos tudo isso porque o nosso corpo pede, e porque o corpo pede nós fazemos. Esse mesmo cuidado nós temos que ter em relação a alimentar a nossa fé, o nosso espírito. O alimento da fé é a palavra de Deus. A nossa fé precisa ser alimentada porque isso é uma questão de vida ou morte. Pois assim como o nosso corpo precisa do alimento natural, a nossa fé precisa do alimento espiritual. Como diz a palavra em Romanos capítulo 1, versículo 17, o meu justo viverá pela fé. Nós precisamos entender, fé é saber que aquilo que você falar vai acontecer. O nosso maior exemplo de fé é Deus, pois Ele criou todas as coisas pela sua palavra. E Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: da mesma forma nós devemos ser imitadores de Deus como seus filhos, a começar pela nossa salvação. Somos salvos mediante a fé. É o que diz em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Pela fé, queridos, tudo é possível. É o que Jesus diz em Marcos capítulo 9. Tudo é possível àquele que crê. Alimente a sua fé e você verá coisas sobrenaturais acontecendo em sua vida e na vida de pessoas que você ama. Fé é certeza, é confiança, é convicção de que aquilo que nós falamos vai acontecer. Jesus falou isso também em Marcos capítulo 11. Ele diz assim: por isso vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que está falando, vai acontecer. A fé, ela tem uma voz. A fé fala. A fé não permite dúvidas. Eu creio, vai acontecer. A fé faz nascer no nosso coração primeiro o milagre e depois ele se materializa. Queridos, foi o que aconteceu com Abraão. Quando Isaac questionou a Abraão: pai, eis aqui o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu a Isaac: Deus proverá. Abraão, ele foi até o Monte Moriá para sacrificar Isaac, mas ele sabia, porque ele sabia que Deus iria prover a ele o sacrifício. Deus não responde necessidade, como as pessoas têm necessidade, mas Deus responde fé. Quando nós temos fé, quando nós falamos em fé, Deus responde às nossas orações. A fé que fala não permite dúvidas. Ela traz à existência as coisas que não existem. Eu estou falando com você que precisa ser desafiado a exercitar a fé. Queridos, lembre-se isso. Eu tenho isso no coração. Pela fé, tudo é possível. Embora as circunstâncias podem dizer que não é possível, mas a fé diz assim: é possível. E porque é possível, eu creio, eu declaro que em nome de Jesus
eu vou receber o meu milagre na minha vida. Medite nessa palavra. Eu quero abençoar você nesta manhã com essa palavra, em nome de Jesus.